Presidente eleito visita presidente do Supremo. As leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que muitas vezes, antes de tomar iniciativa, o procurarei. E esquema de segurança da corte é reforçado. Policiais federais que acompanham o presidente da República eleito estiveram no local e fizeram uma inspeção junto com a equipe de segurança do STF. Nada de crise para o setor de seguros. Tem o seguro residencial, tem o seguro de vida, seguro dos carros do lado de casa. E uma exposição conta a evolução da Justiça do Trabalho. Se cada órgão do Estado se preocupar com a sua história, nós vamos contar a história do Brasil. Olá, boa tarde. Boa tarde. O presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, visitou hoje o Supremo Tribunal Federal. Ele se reuniu com o presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli. O esquema de segurança da corte foi reforçado. O repórter Gabriel Ciafrei traz ao vivo as informações. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esta é a primeira visita de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal após ser eleito o presidente da República. Logo nas primeiras horas da manhã começou toda a movimentação aqui no STF. Eram as equipes de segurança e também a imprensa que aguardavam a reunião. Acompanhe agora todos os detalhes sobre os preparativos para o encontro. A segurança foi reforçada nas partes externa e interna do prédio do Supremo Tribunal Federal. Policiais federais que acompanham o presidente da República eleito estiveram no local e fizeram uma inspeção junto com a equipe de segurança do STF. Todos que iam acompanhar a visita tinham que passar pelos equipamentos de raio-x, inclusive a imprensa, que se concentrou em uma das entradas do prédio. Para acompanhar a visita, jornalistas, repórteres cinematográficos, fotógrafos e os demais profissionais da imprensa passaram pelo credenciamento e revista. O encontro aconteceu no Salão Nobre do Supremo. Entre os assuntos debatidos pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, e pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, estavam a Previdência Social, o sistema tributário e também a segurança pública. Acompanhe agora como foi a reunião. O presidente da República eleito Jair Bolsonaro chegou ao Supremo Tribunal Federal às 10 horas da manhã. Ele estava acompanhado dos filhos Eduardo, Flávio e Jair Renan, além dos generais Heleno e Oswaldo Ferreira, que integram a equipe do futuro presidente. O encontro no Salão Nobre do Supremo Tribunal Federal durou aproximadamente 10 minutos. O presidente do STF foi o primeiro a falar. Ele lembrou a importância da independência e harmonia entre os poderes. Falou sobre as eleições e destacou 3 pontos que, na opinião dele, merecem atenção especial do novo governo: a Previdência Social, a parte fiscal e a segurança pública. Também ressaltou o combate à corrupção. Inclusive, as leis que tratam do combate à corrupção, o presidente Jair Bolsonaro, foram frutos de pactos assinados entre os presidentes da República, presidente do Supremo, da Câmara e do Senado. E por isso, então, esse diálogo é fundamental, porque estas leis, que antes eram projetos, foram aprovadas e transformaram o Brasil. E da nossa parte, nós estamos abertos a discutir um novo pacto republicano que enfrente esses 3 desafios. O presidente da República eleito citou a importância da atuação conjunta dos 3 poderes para o país. Falou sobre o respeito às instituições e a obrigação de buscar o êxito nas ações tomadas pelo novo governo para solucionar os problemas enfrentados pelo país. Pode ter certeza, Vossa Excelência, que muitas vezes, antes de tomar iniciativa, o procurarei para que a gente possa aperfeiçoar essa ideia e ela, de forma mais harmônica, siga o seu curso nacional dentro do parlamento. Não é eu, nós não podemos errar. Ao final do encontro, o ministro Dias Toffoli presenteou Jair Bolsonaro com uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição Federal e um livro sobre todo o processo da Constituinte. O Tribunal Superior Eleitoral entrou em contato com a equipe de transição do presidente eleito para agendar data da diplomação de Jair Bolsonaro.
O contato foi realizado pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral hoje de manhã. E a sugestão do TSE ao coordenador da equipe de transição de Jair Bolsonaro e futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi que a diplomação do presidente eleito ocorra no dia 11 de dezembro, um dia antes da cirurgia prevista para que Jair Bolsonaro retire a bolsa de colostomia. Mas, para isso, a prestação de contas precisaria ser entregue 5 dias antes da data final. Dessa maneira, todos os prazos do calendário eleitoral conseguiriam ser cumpridos. Onyx Lorenzoni disse que vai conversar com Jair Bolsonaro e ainda hoje dará uma resposta ao Tribunal Superior Eleitoral. E no próximo bloco, setor em alta. Contratos de seguros crescem no país. Ao contrário do que muita gente pensa, seguro não é para quem tem muito dinheiro que ele é mais importante. Ele é mais importante para aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro assim. Crise é uma palavra que não existe no mercado de seguros. Nesse setor, os números só crescem. Pois é, para se ter uma ideia, o aumento nas contratações pode chegar a 15% até o fim do ano. Se tem uma coisa que a gente pode dizer sobre a Joyce é que ela é precavida. Desde os 17 anos, a bancária começou a fazer seguros. Vida, casa, carro e tem previdência também. É aquele ditado, né? Prevenir é sempre melhor mesmo do que remediar. Ao contrário do que muita gente pensa, seguro não é para quem tem muito dinheiro que ele é mais importante. Ele é mais importante para aquelas pessoas que não têm tanto dinheiro assim, porque às vezes não tem capacidade financeira de repor algum bem perdido. Quem pensa que o mercado de seguros sofre com a crise econômica no Brasil se engana. Só até o fim do ano, o número de contratos fechados deve ser pelo menos 15% maior que os firmados em 2017. No ano passado, a movimentação girou em torno de 430 bilhões de reais. O Rafael sabe bem o que é precisar acionar um seguro. A proteção era para o bar recém-inaugurado, que em questão de minutos ficou em chamas. As perdas foram avaliadas em R$120 mil, valor 100% pago pela seguradora. Hoje eu tenho seguro de tudo. Eu tenho seguro residencial, tenho seguro de vida, seguro dos carros, do lado de casa. Então, assim, eu me preocupo muito hoje que eu sei que isso acontece com a gente também, né? Não só com as outras pessoas. Além de seguro de carro, casa, viagem, previdência privada, o seguro de vida também é muito comum. Ele é feito para garantir a proteção financeira de familiares e dependentes em caso de morte. Mas também pode beneficiar diretamente o contratante em vida, nos casos de doença ou de invalidez permanente. As pessoas estão conscientizando da necessidade de deixar hoje os familiares mais amparados, não só com dívidas, mas também com receita para poder pagar essas dívidas e manter um conforto, né, o padrão de vida. Então, a questão cultural ela é muito importante também. E também podemos citar a questão dos problemas que o país vem passando, né, das dificuldades financeiras, os salários mais achatados e assim por diante. E nisso, os gestores da família se acham na necessidade de procurar prevenir. Um ponto importante é checar item por item de cada cobertura do seguro a ser contratado. Fechar o negócio na pressa pode ser um grande problema. Além disso, as seguradoras têm apostado na análise de risco. Checar as informações prestadas pelo cliente é importante para as duas partes do contrato. Isso evita fraude, reduz as ações da justiça, melhora principalmente, e se evita fraude, melhora principalmente o preço que o cliente paga. Quanto menor o índice de fraude, menor o contencioso que se tem, menor os problemas que vêm decorrente da operação, isso traz benefício em relação ao preço, tanto o cliente, principalmente, ele tem um benefício em cima disso, que é a redução do preço do seu contrato de seguro. E para falar sobre o assunto, o advogado especialista em seguros, Diego Kane. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Oi, Diego, boa tarde. Como a gente consegue entender na reportagem que a gente viu 15% de aumento nos seguros, nos contratos? Por que aumentou tanto? E por que tem aumentado também? Na realidade é porque houve uma mudança no padrão de comportamento dos consumidores,
né, bem como elementos da própria economia e criminalidade, inclusive, né? Então, quando aumenta a criminalidade, por exemplo, aumenta a contratação de seguros alto. Agora, não só seguros de veículos, mas temos também aqueles elementares que o senhor citava há pouco, seguros de incêndio, vimos na reportagem, mais de R$100 mil, né, seria o prejuízo se o empresário não tivesse contratado. Agora, a gente vê um aquecimento também nesse mercado, desses outros seguros paralelos. Sim, e um dos seguros, das modalidades principais que teve o aumento é o seguro de pessoas, né, o seguro de vida, por exemplo, né, seguro de vida, seguro prestamista, tudo isso em decorrência da conscientização, né, e da busca do consumidor e do cidadão no que se refere ao bem-estar, tranquilidade e segurança, que é isso que se busca. Agora, qual cuidado a pessoa deve ter na hora de fechar um contrato? Às vezes a gente pega vários papéis com letras pequenas, é importante ler todo o contrato, saber exatamente o que está fechando ali. É importante, sim, ter essa consciência de ler, né, de saber o que está contratando, de saber qual que é a necessidade no primeiro momento e saber o que se contrata, bem como buscar ajuda de profissionais da área como corretor de seguros, que é o profissional apto para dar essas orientações e para estimular a contratação de forma eficaz e adequada. Agora, o contrato mal contratado, né, é um problema sério, eu imagino, principalmente sob o ponto de vista de ações que terminam na justiça, né, litígios que o consumidor tem embates ali com a seguradora. Para evitar isso, o consumidor também precisa saber o que ele quer. O que ele quer resguardar, porque às vezes o consumidor faz um certo seguro para determinada, o carro que não tem a garagem, mas ele omite essa informação ou o contrário, né? Esse alerta também para o consumidor. É para o consumidor e deve se basear sempre pela boa-fé, né? De fato, estabelecer a realidade. E o ponto principal é identificar a real necessidade. Qual que é a necessidade? Para que eu preciso do contrato de seguro? Eu quero isso. Então, é importante passar todas as informações de forma clara e verdadeiras, né, para que não se tenha problemas no futuro com a negativa de cobertura. Ou seja, o consumidor tem que analisar a viabilidade, se é necessário também aquele tipo de seguro. Tem um carro que é mais caro, faz o seguro, mas o seguro de vida, se é necessário, fazer avaliações específicas para cada tipo de contrato? Por exemplo, eu vou contratar um seguro alto. Às vezes eu não preciso do seguro contra terceiros, eu preciso só do seguro contra o casco, contra o seguro básico, contra o sinistro decorrente do próprio veículo, né, ou no próprio veículo, danos resultantes disso. Ou preciso que tenha uma cobertura adicional para terceiros. Então é importante identificar a necessidade, né, e o que é que você quer resguardar. Eu sempre ressalto que o contrato de seguro ele tem valores intrínsecos agregados, que é de gerar segurança, tranquilidade e bem-estar. Né? Então, tem que se resguardar isso, tem que observar a necessidade e o que você está querendo resguardar, qual a segurança e qual o bem-estar que você precisa em caso de sinistro. Agora, se o consumidor contratou, mas no meio do caminho ele quer ali mudar a seguradora ou quer cancelar o contrato, é burocrático? Como é que funciona para fins do seguro daquele bem? É possível, é plenamente possível. Haja vista que o contrato de seguros é um contrato bilateral, né? Há possibilidade sim de cancelamento, de troca de seguradora ou de alteração. Às vezes tem uma mudança de veículo ou mudança de situação fática. É possível, através do endosso, fazer essa alteração. Ok, Diego Kane, especialista nessa área de seguros. Muito obrigada mais uma vez. Por nada. Obrigado. Boa tarde. Os ministros do STF devem julgar na sessão desta quarta-feira recursos extraordinários sobre a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e do aumento da alíquota da COFINS, imposto que é destinado principalmente para a área de saúde. Vamos conferir este e outros destaques da pauta de julgamentos logo mais. ICMS é o primeiro tema da pauta da sessão plenária desta quarta-feira, a primeira do mês de novembro. Um recurso extraordinário e o referendo em uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade sobre sistemas de cobrança de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Contribuições é o segundo tema, começando com um recurso extraordinário sobre a constitucionalidade da ampliação da base de cálculo e do aumento da alíquota da COFINS. Ainda um recurso extraordinário sobre sistema de cálculo do PIS. Tributos e regime tributário é tema com 3 embargos de declaração sobre incidência do ISS sobre operadoras de planos de saúde.
separação de poderes e federação, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, com a discussão sobre qual poder público pode proibir revistas íntimas em funcionários por estabelecimentos no Rio Grande do Sul. Matéria processual fecha a pauta com agravos regimentais em processos diferentes. Em ambos, se discute a aplicação de prazos processuais da Justiça para a aplicação de recurso extraordinário. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Na primeira turma do Supremo, os ministros negaram o pedido do senador Cássio Cunha Lima, do PSB da Paraíba, para arquivar o inquérito em que ele foi denunciado por crime contra a ordem tributária. Já na segunda turma, os ministros negaram o recurso do deputado federal Newton Capixaba, do PTB de Rondônia, e determinaram a imediata execução da pena. O STF condenou o parlamentar em fevereiro deste ano por corrupção passiva a 6 anos, 10 meses e 6 dias de prisão em regime semiaberto. Newton Capixaba integrou a chamada máfia dos sanguessugas, que desviava recursos de emendas parlamentares para a compra de ambulâncias em prefeituras municipais. Ainda na segunda turma, os ministros decidiram converter em medidas cautelares a prisão preventiva do ex-deputado Márcio Junqueira. Ele foi preso em abril, suspeito de tentar obstruir investigações da Lava Jato. É possível, nesta hipótese, o provimento do agravo regimental para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor de Márcio Henrique Junqueira Pereira pelas medidas cautelares previstas no artigo 309, incisos 3º, 4º e 5º do Código de Processo Penal, consistentes a proibição de manter contato com as testemunhas arroladas pela acusação nas denúncias ofertadas nos inquéritos 3989 e 4720, bem como com os demais codenunciados, proibição de ausentar-se dessa capital federal onde o acusado tem domicílio e o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, com controle via monitoramento eletrônico. Já os ministros da primeira turma do Supremo negaram o pedido do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, para arquivar o inquérito em que foi denunciado por crime contra a ordem tributária. O inquérito foi aberto há 8 anos, a partir de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontava a movimentação suspeita envolvendo o senador. Este ano, a relatora, a ministra Rosa Weber, encaminhou a investigação para a primeira instância da Justiça da Paraíba, porque o crime teria ocorrido antes do senador assumir o mandato. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou com a decisão da relatora. Eu apenas mandaria baixar, presidente e ministra Rosa Weber, com esta específica recomendação, que nas hipóteses de investigações prolongadas, sem fato novo, se convencione estabelecer um prazo máximo para encerramento do inquérito, sob pena de se sujeitar um homem público indefinidamente a uma ameaça que não se concretiza, mas que prejudica a sua carreira política. E depois do intervalo, os avanços que a Constituição Federal trouxe para o país. Temos hoje um poder judiciário fortalecido, independente e atuante, que cumpre sua função de garantir a autoridade do direito, a autoridade da Constituição e a sua guarda. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral julgaram na manhã de hoje registros de candidatura de 2 deputados estaduais, um do Mato Grosso e outro do Rio de Janeiro. Veja na reportagem de Henrique Amaral. O TSE manteve o deferimento do registro de Mauro Luiz Savi, eleito em 2014 ao cargo de deputado estadual por Mato Grosso. Ele tinha sido acusado de compra de votos durante a campanha, mas o plenário entendeu que a captação ilícita não ficou comprovada. O conjunto indiciário constante dos autos não permite concluir que a redução no horário do expediente das secretarias do município tenha ocorrido para que os respectivos servidores participassem de eventos eleitorais
do então candidato ao cargo de deputado estadual. Também na sessão de hoje, os ministros afastaram a rejeição do registro de Maria de Fátima Pereira de Oliveira, que disputou uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2014. Ela foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado por abuso de poder econômico, já que mantinha um centro de assistência social na cidade de Duque de Caxias. Por maioria, o plenário do TSE reverteu a decisão do regional. Não lanço um olhar sobre a matéria de forma ingênua, mas não me parece também ser possível, diante do contexto, improver o recurso ordinário para julgar procedentes os pedidos pelo que foi nos autos evidenciado. Já na sessão plenária dessa terça-feira, o plenário do TSE confirmou a cassação dos mandatos da prefeita de Cajamar, em São Paulo, Ana Paula Poloto Ribas, e da vice, Dalete de Oliveira, por prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2016. O Tribunal Superior Eleitoral também manteve as duas inelegíveis por 8 anos. A decisão terá execução imediata logo após a publicação. Depois disso, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado deve tomar as providências cabíveis para as novas eleições no município. Por ocasião dos fatos, ocupantes dos cargos de prefeito e vice-prefeito praticaram abuso de poder político e econômico em razão de terem feito uso da administração pública municipal para a obtenção de vantagem eleitoral. Com isso, tendo desestabilizado a isonomia no pleito eleitoral. Ainda na sessão de ontem, foi aprovado o relatório do resultado da totalização de votos do primeiro turno da eleição presidencial em Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A decisão do plenário do TSE seguiu o voto do relator, ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Publicado no Moral Eletrônico, em conformidade com o artigo 230 da resolução TSE 23554/2017, o relatório não foi objeto de manifestações. E na sessão do Conselho Nacional de Justiça, os conselheiros negaram um pedido de abertura de processo administrativo disciplinar contra 2 juízes de Rondônia. Acompanhe. Um banco privado alega que houve erro de julgamento e decisões tendenciosas no caso de um cliente da instituição, que pede o pagamento dos investimentos feitos antes do Plano Real. Os valores foram convertidos em moeda atual. O banco não concordou com os cálculos aprovados pelos juízes e aponta que não há extratos da época para comprovar a aplicação. Os conselheiros entenderam que não houve desvio de conduta dos magistrados e negou o PAD. Ainda na sessão do CNJ, os conselheiros negaram recurso da Ordem de Advogados do Brasil, que pedia a presença obrigatória de um advogado ou de um membro do Ministério Público em audiência de conciliação. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, abriu o 21º Congresso Internacional de Direito Constitucional em Brasília. Os 3 dias de evento vão reunir juristas brasileiros e internacionais. A abertura de comemoração contou com a presença dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, presidente da Corte. Os ministros falaram dos avanços que a Constituição trouxe para o Brasil. Esta Constituição que é criticada, que é muitas vezes tida como responsável por uma série de nossas mazelas institucionais, mas que nos deu 30 anos de democracia, 30 anos de direitos fundamentais dentro de um quadro de normalidade que é, talvez, o mais amplo que nós conhecemos em toda, pelo menos, o período republicano. Temos hoje um poder judiciário fortalecido, independente e atuante, que cumpre sua função de garantir a autoridade do direito, a autoridade da Constituição e a sua guarda. Durante a palestra, os ministros lembraram da importância do diálogo institucional em momento que o mundo se discute a própria democracia. Por isso, durante o encontro, será feito um balanço do direito comparado da Espanha, Itália, Portugal, entre outros. Entre os desafios a serem enfrentados na Constituição Federal é a garantia da segurança jurídica. Durante o evento, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, anunciou que a partir do próximo ano,
Todos os cursos de direito do país terão como disciplinas obrigatórias a mediação e a conciliação. Começou no Tribunal Superior do Trabalho a Semana da Memória, que conta a história da Corte e da Justiça do Trabalho por meio de exposições e seminários. A Constituição Cidadã e a ampliação do acesso à Justiça do Trabalho é o tema deste ano. O evento é aberto ao público. Uma Constituição Federal gigante que remete o quanto a Carta Magna é grandiosa. O monumento integra a exposição A Constituição Cidadã e a ampliação do acesso à Justiça do Trabalho. A mostra faz parte da Semana da Memória. O evento é promovido todo ano, no mês de novembro, pelo Tribunal Superior do Trabalho, para lembrar a história da Justiça do Trabalho. É uma exposição rica e que, de certo modo, atende a um desejo de todos nós. Nós precisamos catalogar os nossos atos, nossos fatos, porque nós precisamos ter memória. O ministro Ives Gandra Martins Filho, presidente da Comissão de Documentação do TST e coordenador do Comitê Gestor do Programa de Resgate da Memória da Justiça do Trabalho, destacou o exemplar em braille da Constituição Federal que integra o acervo do Memorial do TST. O ministro enfatizou a expansão da Justiça do Trabalho ao longo das últimas 3 décadas. É muito importante nós destacarmos, quando se comemoram 30 anos da Constituição de 88, que também a Justiça do Trabalho e o Direito do Trabalho tiveram um realce muito grande. A ampliação substancial de direitos, com a possibilidade de flexibilização de salário e jornada em épocas de crise, fez com que realmente a Justiça do Trabalho pudesse ser um instrumento de composição de conflitos, de conciliação de greves e, por outro lado, o rol de direitos trabalhistas ficasse substancialmente ampliado. Fotografias e processos judiciais de grande repercussão em diversos TRTs do país estão presentes na exposição e contam um pouco da evolução da Justiça do Trabalho. Um livro com decisões judiciais de Mato Grosso também está na mostra. Um dos escritores, Ademar Adames, conta que foram compiladas as notícias divulgadas oficialmente, mas a história é contada de forma diferente. Para fazer este livro, a gente pegou essas notícias e contou elas de uma forma leve, de uma forma engraçada, de uma forma jocosa, que fica mais agradável para a leitura do que ler uma notícia formal de um caso judicial da Justiça do Trabalho. O coordenador de gestão documental e memória do TST, Luiz Fernando Duarte de Almeida, espera que o público visitante tenha uma experiência incrível ao conhecer a forma como a Constituição Cidadã possibilitou a ampliação da Justiça do Trabalho. O nosso objetivo que é transmitir a nossa memória, a nossa história e a razão de ser da Justiça do Trabalho, porque essa é a grande expressão que a memória institucional traz. Ela valoriza a memória institucional e ela presta contas ao contribuinte do porquê existe uma Justiça do Trabalho. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Se vê de novo amanhã, 13h. Boa tarde.